E sejam bem-vindos, por incrível que pareça, a Dubai. Essa é a Dubai que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Não precisa ficar decepcionado se você queria ver um retrato de uma Dubai mais luxuosa. Eu gravei vídeos mais curtos, só para dar uma mostrada mesmo, uma analisada sobre esse retrato dessa Dubai que a gente tem do outro lado, a 30 quilômetros daqui, basicamente. Mas hoje nós estamos aqui no bairro de Deira, é o bairro antigo de Dubai, e a gente vai andar um pouco para ver essa outra face de Dubai e discutir um pouquinho sobre essa realidade de carro. Os vídeos aqui no YouTube têm um propósito mais informativo, essas coisas mais espetaculosas eu mando aí para os rios, então você pode seguir a gente no Instagram, pode vir aí nos shorts, e vai ter bastante material para a gente discutir. Uma área aqui bastante comercial da cidade, um monte de lojas, e assim, eu acho que finalmente me sinto num daqueles caravansás antigos, depois de tantos programas ultra turísticos. Assim, não tem nenhum turista aqui, eu sou um completo estranho no meio do lugar e o pessoal me olha com muita curiosidade, mas eu vou mostrar para vocês um pouco do comércio que existe aqui. E a gente vai discutir um pouco dos Emirados, o que é os Emirados, como Dubai se tornou a Dubai que existe hoje, né? E a Dubai que existe hoje tem um retrato daquilo que está lá, que você vai ver nos rios, nos shorts, e um pouco dessa Dubai que você vai conhecer hoje aqui também. Agora, finalmente, eu me sinto nos antigos caravansás de comércio árabe, só que agora com tecnologias, com novas tecnologias e estofados também. Tem de tudo aqui, mas é mais vibrante do que os bazares turísticos que eu vi em Istambul, por exemplo. Mas vamos lá, o que antes de mais nada é um Emirado? O que são os Emirados Árabes, né? Os Emirados eram distritos distintos de povos árabes muçulmanos que tinham uma liderança, a liderança de um emir, né, que detinha o controle ali. Até os anos 70, essa região toda esteve sob domínio da Inglaterra. A Inglaterra já estava aqui explorando as reservas de petróleo. E a partir dos anos 70 há um acordo com os ingleses de independência, quando passa a haver a proposta de união desses Emirados em uma única nação, uma nação mais forte. Inclusive, a proposta englobava também as regiões onde hoje existe o Catar e o Bahrein. Nossa, tem uma criança que está chorando ali a níveis realmente colossais. Mas o Catar e o Bahrein não aderiram e se mantiveram como Emirados independentes. E esses 7 Emirados acabaram se juntando. Tem um outro aqui do lado, vou colocar o nome aqui para vocês, que também vai se juntar alguns anos mais tarde. Mas esses 7 Emirados vão formar a nação dos Emirados Árabes Unidos. Eles continuam como Emirados independentes em termos políticos, cada um possui o seu próprio sheik, né? Mas em termos nacionais, eles formam uma nação. A capital é Abu Dhabi, não é Dubai. Lá em Abu Dhabi eu já tinha visto um pouco do retrato da miscigenação étnica que existe no país hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas aqui em Dubai é realmente mais escandaloso. Dubai é uma super metrópole e traz tudo de grande, de superlativo que uma super metrópole em qualquer lugar do mundo traz, inclusive nos contrastes sociais. Mas então, até os anos 70, ou seja, 50 anos atrás, aqui não existia praticamente nada. Toda a exploração de petróleo da região beneficiava a Inglaterra, que tinha domínio sobre a região,
E a população local era basicamente tribal há 50 anos atrás. Haviam poucas pessoas, esses Emirados tinham um domínio dos sheiks, que era um domínio basicamente tribal, inclusive o título de sheik, em regra, é um título de domínio tribal dos árabes, é um título de nobreza, né? Mas que foi desenvolvido em tribos antigamente, mas hoje funciona como um título de nobreza, tal qual rei, duque, né? Esses títulos que a gente conhece na cultura ocidental. Depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, os Emirados vão fazer um acordo muito positivo para eles com os Estados Unidos como uma base aliada nessa caça ao terror, nessa busca ao terror, que vai se expandir para acordos comerciais ainda mais interessantes do que o que existiam até então. Porque, evidentemente, os Estados Unidos precisam de petróleo, os Estados Unidos quer todas as reservas de petróleo do mundo para si, e os Emirados tinham essa reserva e fizeram alianças positivas. Então, esse desenvolvimento de Dubai que a gente consegue enxergar hoje, tanto para o lado do luxo quanto para o lado do contraste, vem a partir desse século. Lá nos anos 80 começa a se desenvolver a cidade de Dubai, a própria cidade de Abu Dhabi, mas esse retrato de Dubai como um lugar de luxo, como um lugar com algumas das torres dos prédios mais altos do mundo, como um ultra destino turístico de exclusividade, vem a partir desse século, a partir desses acordos comerciais mais recentes. E aí, de fato, a cidade vai explodir como um polo produtivo, como um polo de riqueza, como um polo de extravagância, né? E aí vai ser necessário que tenha uma classe trabalhadora que desenvolva o trabalho por trás dessas atividades. Eu falei isso para vocês em um vídeo que tem aí nos shorts, né? A classe dominante não produz nada. Isso se discute na literatura marxista e de outras fontes também, né? Especulação não é produtivo, investimento não é produtivo. É necessário que alguém trabalhe, é necessário que alguém transforme a natureza, é necessário que alguém produza. Os sheiks lá e os mega empresários não estão produzindo nada a partir do seu trabalho. Então é necessária a formação dessa mão de obra, dessa classe trabalhadora que vai ser responsável por essa produção. E isso vai acabar demandando por parte dos Emirados Árabes uma migração muito forte. Estou tentando atravessar a rua aqui. Deu certo? Vai ser necessário ser atrativo para uma migração muito forte, muito grande. Então, em busca de condições de vida, em busca de postos de trabalho, em busca de uma estabilidade em relação à pobreza, à miséria, a guerras, a conflitos, muita gente vai vir da parte dos mais diferentes países asiáticos para cá, não apenas países árabes, né? Aliás, o país que eu noto, é uma observação pessoal, mas que aparentemente mais tem pessoas aqui, é o Paquistão. O Paquistão parece ser, pelo menos pelo número de restaurantes que a gente vê, é um dos países que mais tem imigrantes para cá. Assim como o desejo de boa parte do Brasil, da classe mais baixa, ou mesmo da classe média do Brasil, ir para os Estados Unidos, assim como boa parte da América Latina migra para os Estados Unidos, boa parte da Ásia vai migrar para cá. Então o retrato que vai se formar dos Emirados Árabes enquanto povo, apesar de ser um país árabe, seguir uma legislação árabe, seguir um modelo de tradição islâmico, muçulmano, mas o retrato étnico da população é muito mais diverso do que isso. E tem muito do traço do hindu, que está no Paquistão, na Índia, em Bangladesh, que é boa parte, é uma porcentagem muito significativa da mão de obra que existe aqui. Toda grande metrópole capitalista se torna um lugar bastante miscigenado por acabar atraindo uma grande força de migração. Mas muito provavelmente
Dubai é um dos retratos mais internacionais que você vai ter a chance de ver, né? Tem muita gente com semblante africano, muita gente com esse semblante hindu, muita gente com semblante árabe, e tem também o branco europeu, que geralmente está ali ocupando o papel de turista, né? O papel de luxo. Essa divisão étnica do luxo para os brancos e o trabalho, né, a periferia para as outras etnias é muito clara, é muito visível aqui. É visível em qualquer lugar, é muito óbvia, mas aqui realmente ela se faz mais chocante, porque Dubai é um espaço muito atraente para um grande número de milionários, né? É diferente quando a gente fala de milionários do que quando a gente fala da classe média que, branca ou não, consegue parcelar aí, fazer suas viagens durante uma etapa do ano. Então, a gente tem aqui um nicho diferente para esses espaços de maior luxo. Agora, eu devo admitir que eu estou surpreso pelo que eu encontrei aqui. Eu sabia que eu ia encontrar um bairro mais antigo, que eu ia ver esse contraste. Em Abu Dhabi ele é um pouco mais claro, que você vê também na região da cidade, mas em Abu Dhabi também eu não fui em nenhuma quebrada. Mas assim, eu não esperava que aqui fosse ser tão quebrada, que a gente fosse ver esse tipo de vida, assim, esse nicho cultural como eu tô vendo aqui agora. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, que eu achei bastante chocante. Mas eu tava andando ali agora, há pouco, e a menina veio me abraçar mesmo. Ela tentou envolver meu corpo com os braços dela, falando: vem pra cá que eu vou te fazer uma massagem. E, evidentemente, ela ia me chamar para um programa de prostituição. E não é o que eu estava esperando encontrar aqui, ainda mais em um país árabe. Então, realmente é algo que expõe, sei lá, quando eu tô na região da Luz, em São Paulo. Eu não achei que fosse ser dessa maneira, achei que ia ter um pouco mais de turismo, mas a minha presença aqui é realmente chocante. Então é isso, pessoal, vou deixar vocês com a bandeira dos Emirados Árabes e depois dessa breve história do país, eu vou me despedindo porque eu continuei esse passeio, mas vou visitar um mercado muito famoso ali da cidade na sequência e vou deixar um vídeo reservado para isso. Agradeço a quem assistiu até aqui, um abraço, não esquece de deixar a curtida e tchau!